Olá, eu sou Fábio Reis Viana, escritor, analista político internacional, colunista do jornal econômico Monitor Mercantil, do site americano The Saker, e também contribuo para o site brasileiro Dossiê Sul, que traduz gente muito boa como o argentino Vior e o nosso popstar da geopolítica, Pepe Escobar. Estamos de volta aqui depois de uma longa ausência aos nossos estúdios do contexto geopolítico para mais um vídeo um pouquinho mais longo, não é? Então eu tenho uma leitura aqui para iniciar. É difícil dizer quantos europeus foram afetados por essa plétora de novas ideias. Certamente os mais atingidos foram os mais jovens, cada vez mais insatisfeitos e aborrecidos com normas e valores dos mais velhos. Alguns deles ficaram fascinados pelo mundo pagão, que parecia lhes conceder mais liberdade e estava mais de acordo com sua natureza. O nudismo, o culto ao sol, roupas imitando aventais e tamancos de camponeses, amor livre, vegetarianismo, comunas e até os subúrbios ajardinados faziam parte da revolta contra a civilização industrial moderna. Na Alemanha, milhares de homens e mulheres jovens se tornaram, ainda que por pouco tempo, Wandervogel, ou pássaros errantes, percorrendo o interior em longas caminhadas ou pedalando suas bicicletas. Esse trecho foi retirado desse livro aqui, que é muito bom. Eu ainda nem terminei de ler. Eu tenho lido ele com um pouco de lentidão, porque eu degusto, eu volto atrás, eu sigo em frente. A Primeira Guerra Mundial, dessa historiadora canadense Margaret Macmillan, que é um apanhado dos acontecimentos que antecederam a Primeira Guerra Mundial e tentam entender as razões do fenômeno, né? Então esse trecho parece, lendo assim de maneira avulsa, que eu estou falando do final dos anos 60, né? Flower Power, movimento hippie, mas não. Isso daqui foi no final do século XIX. A insatisfação social na Europa contra a modernidade, a revolução industrial, e também o avançar da disputa hegemônica entre as grandes potências. Naquele momento havia uma potência em ascensão, a Alemanha, desafiando o poderio do hegemon do momento, o Império Britânico, né? Aquele caldeirão competitivo que gerou um aumento na pressão, né, naquela panela de pressão do sistema mundial, acabou por influenciar a vida cotidiana das pessoas, né? As revoltas sociais, as rebeliões, os manifestos contra o sistema, né? O que talvez seja muito parecido com o que vem ocorrendo nesse momento no mundo, né? A Europa é um local, seria ainda hoje a caixa de ressonância do mundo, né? O que acontece na Europa repercute para toda a sociedade mundial, para todo o sistema mundial, né? Então, por exemplo, agora que eu tive na Itália, observando esses movimentos intitulados pela mídia local, né? Os jornais locais, a televisão. Jornais seriam La Repubblica e o Corriere della Sera, que são os principais jornais, intitulando de Novax, né? As pessoas que se recusam a vacinar-se, e também os protestantes contra o Green Pass, o passaporte sanitário, né? Na Irlanda, porque eu tive também recentemente, você só entra em lugares fechados com esse passaporte sanitário, e na Itália, em muitos cafés e locais fechados, pedem o passaporte sanitário. Parece que existe uma revolta social muito grande, principalmente contra o passaporte sanitário,
também contra a obrigatoriedade da vacina, mas é mais contra o passaporte sanitário, não é? O que tem a ver com essa história, com essa situação distópica em que estamos vivendo, né? Que é fruto do aumento da pressão competitiva no sistema interestatal, né? Que foi aprofundado com a pandemia. A pandemia pegou a todos de surpresa e ela tornou a competição, que já era uma realidade anterior, diante da entrada de novas potências no jogo geopolítico, desafiando as potências já estabelecidas, nomeadamente, principalmente, a China, mas também a Rússia, que voltou ao jogo, né? E lá atrás, antes de ser abatido, o nosso próprio Brasil, né? Então isso gera confusão social, as pessoas ficam confusas, as pessoas se revoltam, isso gera rebelião, né? Isso existe precedente histórico, né? Eu tenho um livro aqui do Arrighi, que eu já citei algumas vezes, o Longo Século XX, né? Do Giovanni Arrighi, que ele fala disso, né? Do caos sistêmico, é um termo inclusive que ele inventou. O caos sistêmico global leva à anarquia interna nas relações sociais. A anarquia nas relações nacionais levaria ao aumento da anarquia interna nos países e principalmente nos locais onde a pressão competitiva é maior. Por acaso, nesse momento em que estamos vivendo do longo século XX, parece ser o momento em que o aumento da pressão competitiva está espalhado, alastrado por todo o sistema mundial, né? Eu falei sobre isso, inclusive, citando a questão do Afeganistão no meu último artigo, publicado no Monitor Mercantil e no Dossiê Sul, está aqui embaixo, ok? É de graça a leitura. E assim, eu peguei o jornal lá na Itália, eu até trouxe o La Repubblica, né? Falando de figuras assim que são aparentemente esclarecidas, que se recusaram a tomar a vacina. Aqui tem esse senhor e essa senhora, são professores do ensino médio em Torino, né? Giuseppe Pantaleo e Alisa Matizen. Eles foram proibidos de entrar na escola para trabalharem, né? Porque se recusaram a tomar a vacina. Ele alega que não é contra a vacina, né? O Pantaleo. Ele diz mas ele alega que ele precisava estudar a respeito para tomar a decisão, porque, segundo ele, a AstraZeneca ela estaria envolta em dúvidas, né? E a professora Lisa Matizen alega que ela tem algum problema de saúde anterior, então ela estaria isenta de se vacinar, né? Embaixo tem uma entrevista com outro professor, também no ensino médio, Valentino Di Carlo, 41 anos, 3 mestrados, ciência política, ciência filosófica e letras modernas, né? Ele diz na entrevista que ele se recusa à vacina porque ele é contra a obrigatoriedade da vacina e não necessariamente contra a vacina, não é? São várias figuras na Itália, imagino que na França também, inclusive do meio médico, que questionam as vacinas em si, né? Diante do fato delas terem sido feitas às pressas e tudo mais, e também a maioria questiona o Green Pass, que aí já entra numa questão de direitos, liberdades civis, né? Restrição de liberdades civis, o aumento da mão forte do Estado sobre a vida privada
das pessoas, né? E na Europa, em geral, principalmente nesses países mais que tem uma força, onde a sua sociedade tem uma força contestatória muito mais forte, como Portugal menos, mas Itália, França, né? Isso é muito visível, né? Então, assim, eu não estou gravando esse vídeo para dizer que eles estão certos ou errados, tá? Eu deixo claro aqui que eu tomei a vacina, a Johnson & Johnson, que era a que tinha aqui em Portugal, tomei, né? Confesso que não sou especialista, obviamente, no assunto, mas não tenho certeza se essa vacina ela poderia causar um problema no futuro ou não, né? Não tenho a menor ideia. Se eu pudesse escolher, mas como eu não sou sommelier de vacina, mas se eu pudesse escolher, eu teria escolhido a Sputnik ou a Coronavac, por seguirem o método tradicional, a tecnologia antiga que todos já conhecem, né? Então, em tese, já se saberia os efeitos a longo prazo. Mas mesmo assim eu não me recusei a tomar por uma questão de responsabilidade social, né? Responsabilidade coletiva. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas, nesse contexto específico da Itália, eu também não os condeno, tá? Eles estão vivendo uma situação bastante peculiar, né? A Itália é um país que tem uma sociedade civil muito forte, uma classe intelectual muito potente e ativa, não é? E durante muitos anos a democracia italiana vem sendo restringida, né, pelo sistema. Os italianos eles vêm sendo reiteradamente ao longo dos últimos anos impedidos de votar, por exemplo, né? Impedidos de votar. Os primeiros ministros têm sido escolhidos de maneira quase como interventores, de maneira legal, dentro da lei, mas é um sistema que permite o presidente da República, né, escolher o primeiro-ministro dentre nomes supostamente notáveis, né, figuras técnicas, como é o caso agora do Mário Draghi, em detrimento da decisão popular de ir às urnas, né? Claro, isso tem impedido, de certa forma, o avanço do líder da extrema-direita italiana, o senhor Matteo Salvini, da Liga Norte, atualmente Lega, em português Liga, não é? Ok, mas também talvez a ascensão do Salvini, a força do Salvini resida nessas restrições que a democracia italiana vem sofrendo ao longo dos últimos anos, não é? Isso, tanto que agora teve o voto, inclusive lembrando agora, eu estava lá na Itália semana passada em Bergamo, teve o voto do parlamento sobre a obrigatoriedade ou não do Green Pass. E o único partido que votou contra a obrigatoriedade foi o partido do senhor Matteo Salvini. Um voto claramente oportunista para jogar para a plateia, jogar para a torcida, não é? Porque eles são os irresponsáveis, né? Aqui, sem entrar no mérito, se o Green Pass é razoável ou não, eu também tenho minhas dúvidas. Olhando pelo viés da questão dos direitos fundamentais, não é? Mas realmente são dúvidas, são dúvidas. O fato concreto é que essa situação que nós estamos vivendo, por mais que a mídia atlanticista tente vender a ideia de que isso favoreceu, né, a China, o dragão, né, que a partir daí vendeu as suas máscarazinhas e não sei o que, os insumos da vacina, mas se você olhar números, as empresas que lucraram durante todo esse processo de pandemia, e só elas lucraram, foram as empresas de tecnologia do Vale do Silício, né? E dentro da lógica da mudança, da disputa hegemônica, da mudança de paradigma no longo ciclo
da política global, quem se favorece mais com um ambiente de instabilidade permanente, de aumento de pressão competitiva, é o atual hegemon, é quem já está no topo. É a lógica de Roma contra Cartago. Cartago a China, Roma os Estados Unidos. Tornar a situação caótica, instável e insustentável para gerar um ambiente de guerra o mais rápido possível, antes que Roma seja ultrapassada por Cartago, Estados Unidos seja ultrapassado pela China, né? Então, tentando fazer uma análise sistêmica da situação, entender a confusão, inclusive na cabeça de pessoas esclarecidas, né, professores com 3 mestrados, figuras intelectuais, né, você vê na França e na Itália, isso talvez seja resultado desse ambiente distópico que estamos vivendo nesse momento do acirrar da disputa hegemônica. Então é isso. Eu não sei se eu fui confuso aqui, porque realmente é um assunto confuso, né? Eu não tenho a resposta. E reitero mais uma vez, eu não sou contra vacina. Eu me vacinei. Tá? Mas eu acho que o debate não pode ser interditado no Brasil. Né? Não pode ser interditado. É a mesma história do que aconteceu ontem no jogo Brasil e Argentina. Né? A Anvisa entrou em campo para acabar com o jogo e deportou jogadores argentinos, e muita gente, inclusive de esquerda, defendendo essa postura quando está muito claro que isso foi uma jogada política do bolsonarismo, cuja Anvisa é servidora dele. A Anvisa a Anvisa é comandada por um almirante, ela está cheia de milicos lá dentro. Eu falo bolsonarismo para ficar mais fácil de entender, mas o fato, a questão crucial é que a Anvisa está militarizada, né? Quer dizer, a Anvisa que proibiu, que criou uma série de obstáculos para a entrada da vacina russa no Brasil, por pressão americana, sabotou a Coronavac, liberou agrotóxico, agora a Anvisa se tornou exemplo de civilidade, né? Claramente foi usada pelo regime para aprofundar a nossa cisânia com os argentinos, né? O que interessa nesse momento a esse ambiente de instabilidade global, né? Interessa ao hegemon jogar uns contra os outros, né? Porque inclusive existe até um escrito, eu não sei se era do Mackinder. Não. Era do... Depois eu coloco aqui embaixo, né? Que para os americanos, para a lógica, para a estratégia geopolítica americana basilar no seu hemisfério ocidental, em particular América do Sul, Brasil, Argentina e Chile não podem jamais agir de maneira sincronizada. Não pode jamais haver uma aliança estratégica entre Brasil, Chile e Argentina. Caso contrário, guerra. Chile é mais difícil, mas agora o Chile já é um pouco complicado, mas eles estão conseguindo separar o Brasil da Argentina. Né? O episódio de ontem foi mais um exemplo disso. E as pessoas, o nosso mundo de Nárnia no Brasil, vendo algum tipo como se aquilo fosse genuíno, né? Como se aquilo fosse genuíno. É lamentável, né? Então é isso, eu já falei um monte de coisa aqui, terminei falando do Brasil, mas no final das contas o tema geral de todos esses assuntos que eu englobei aqui diz respeito à mudança de ciclo na política internacional, o aumento da pressão competitiva, né, pela disputa hegemônica. Então, nisso você inclui
Os protestos na Itália, no-vax e anti-Green Pass, e o que vem acontecendo no Brasil também. É tudo uma coisa só. O mundo está muito conectado. E o Brasil nunca, na sua história, teve tão inserido na disputa global pela hegemonia. Nunca. O Brasil hoje é campo de batalha das grandes potências. E em breve haverá a decisão sobre o 5G e isso vai ficar bem mais claro. O resultado, eu acho que todos nós já imaginamos, né? Para terminar, eu vou deixar aqui mostrar esse livro, que na verdade é uma revista de geopolítica italiana muito boa, que quando eu tenho vários exemplares lá no Brasil, agora eu aproveitei que eu voltei na Itália e comprei de novo. A Limes, Revista Italiana de Geopolítica, ela é... eu não sei se ela é mensal. Bom, na verdade assim, é uma revista, né, mas é em formato de livro, então cada edição é um tema diferente e tal. Nesse aqui é Il Reino Disunito, o Reino Desunido, né, que é sobre a questão do Reino Unido, o ascender dos separatismos, né, na Escócia, na Irlanda do Norte, e são vários artigos de especialistas em geopolítica sobre esses assuntos, né? Il Reino Disunito, il burrascoso declino dell'ex impero Celti contro gli inglesi, tutti contro tutti, Scozia independente, Irlanda unita. Desculpa o meu acento, o meu sotaque. Mas até deu uma melhorada no meu italiano agora, nesses 6 dias que eu estive lá. Bom, é isso. Talvez esse vídeo tenha sido longo demais, mas eu não vou cortar porque eu gravo sempre direto, sem corte. Curtam o canal, mexam no sininho, por favor. E se não conhecerem minha página no Twitter, que é onde eu sou mais ativo, vão lá e leiam meus artigos no Monitor Mercantil, no The Saker e no Dossier Sul. Agradeço. Fábio Reis Viana, direto do extremo ocidente da Eurásia para o contexto geopolítico.